Alô, seguidores da RDK Comunicações, eu sou o jornalista Elton de Andrade e a história de vida hoje é com Martires Elizabeth Valandro. Oi, Martires. Oi, Elton, tudo bem? Tudo certo. Estamos na residência dela e vamos começar pelo onde nasceu, né, Martires? Então, eu nasci no interior de Progresso. Na época, Progresso pertencia a Lajeado, né? Nasci lá, eu venho de uma família que nós éramos em 11 irmãos, né? Uma família grande. O meu pai, o nome dele era Otávio Tomasi, o nome da minha mãe, Alma Tomasi. Depois de anos, eu tinha 12 anos, a gente veio morar em Lajeado, então, e aqui cada um se estabeleceu da sua maneira, cada um trabalhou, comecei a trabalhar muito cedo, né? Mas antes disso, Martires, você chegou a estudar lá? Estudei na Escola Municipal Bento Gonçalves de Selim. Selim era interior de Progresso? Interior de Progresso, Lá nós morávamos lá, nós tínhamos uma área de terras bem grande. O meu pai, ele plantava pinheiros, araucária, né? Até hoje, eu sou apaixonada por essa planta, araucária. E tu lembras até os 12 anos antes de vir para Lajeado? Seria na sede agora, né? Tu lembras como é que era a tua vida? O que tu fazia? Brincavas de quê? Nós não tínhamos luz, então a nossa maneira de se divertir era ir à missa uma vez por mês. Nós tinha na comunidade, era rezado terço de todos os domingos, né? Então a gente ia o terço e a gente brincava muito em casa, na terra. Nós tínhamos uma estrada que passava na frente da minha casa e nessa estrada tinha um barranco bem alto. E nesse barranco tinha várias cores a terra, né? Então ali eu e a minha irmã e o meu irmão, nós brincávamos nesse barranco. Nós fazíamos as casinhas no meio da terra, né? E isso também, outra coisa que a gente fazia também, a gente brincava de boneca. Aquelas bonecas de plástico a gente tinha, né? Que as minhas irmãs mais velhas, minhas duas irmãs mais velhas, trabalhavam em Lajeado e levavam para nós os presentes daqui. Aí nós tínhamos aquelas bonecas de plástico e aí nós brincávamos de boneca, de pintar unha. Então nós pegávamos Amor Perfeito, a flor, o Amor Perfeito, e botava em cima da unha, aonde a gente dizia que tinha as unhas pintadas, né? Essa foi a nossa infância. E lá onde nós estudávamos, nós tínhamos que ir para aula, nós tínhamos que caminhar de manhã para chegar até aonde nós tínhamos a escola. Nós caminhávamos assim uma base de uns 3 quilômetros por aí. E isso no verão tudo bem, mas no inverno, onde nós não tínhamos calçado fechado para botar nos pés, a gente só tinha chinelo de dedo. E isso era muito frio de manhã cedo, de chinelo de dedo, porque nós tinha que as poças de água, elas estavam congeladas. E a gente chegava na escola, os pés eles eram tão frios que eles ficavam inchados, vermelhos. E aí nós sentávamos lá e daí nós ganhávamos uma canequinha de leite em pó na hora do recreio para todo mundo se esquentar. Essa era a tua infância. E tu falaste que tem 11 irmãos. Quem foi o primeiro? Como é que é o nome do primeiro? Ele já é falecido. Certo. Francisco Tomasi. Dois? Francisco Tomasi, depois vem a Íria Tomasi Zerves, hoje ela é casada, né? Aí depois vem o Juvelino Tomasi, depois vem a Lourdes Tomasi, Guiz, casado com Valdir Guiz, depois vem o Germano Tomasi, depois vem o Valdomiro. O Germano é o da transportadora? Depois vem o Valdomiro, aí depois vem a Ana, que também já é falecida, aí depois vem o Adelar, aí vem eu, e aí vem a Ivane. Tu é quase caçula. Tu lembras de quantos irmãos, quando tu estava em casa ainda, quantos tinham em casa?
As minhas duas irmãs mais velhas já moravam aqui, o meu irmão Francisco também já morava aqui em Lajeado. Os outros ainda estavam em casa por um período. Depois, o meu outro irmão também veio para Lajeado, o Valdomiro, e depois disso também nós viemos morar aqui daí. Nesse período que a gente se mudou para cá, 2 dos meus irmãos ainda ficaram lá e eles vieram só mais tarde, porque o pai tinha uma área muito grande de terras. E como eu te falei que ele plantava araucária, a gente colhia muito pinhão. E isso nós vendíamos o pinhão, né? Então, isso era uma coisa que a safra tinha que ser feita. Outra coisa também tinha o fumo, que também tinha que colher o fumo para depois nós poder vir embora, vir definitivo todo mundo. E continuaram só com as araucárias, então? Depois disso que o meu pai, que a gente veio embora, aí foi vendido, hoje praticamente não tem mais, foi tudo cortado. Não fomos nós que cortamos. Sim, não está denunciando. Não. Sim, é uma das perguntas que eu ia te pedir. Esse mato, não é mato que se chama isso, né? Não tem foi mais. praticamente todo ele eliminado. Todo ele eliminado. Era assim uma época que não tinha esse controle, claro, né? Faz muitos anos, né? Como é que era o nome do local lá? Selim. Selim mesmo, pertencente a Lajeado, que pertencia a Progresso, que era e Progresso na época que eu era criança, Progresso pertencia a Lajeado, né? Aí a gente nasceu aonde? Na realidade, nasci em Lajeado, mas claro, aqui, né? Natural de Lajeado. E essa mudança de lá para cá, tu veio aos 12 anos já? Eu tinha 12 anos. Como é que foi? Natural? Foi natural, assim, porque a gente tinha uma casa, a gente comprou uma casa aqui em Lajeado, num lugar assim, perto do Irmã Branca, ali no Florestal. E aí a gente tinha uma vida bem simples, muito simples. Tanto é que 12 anos eu vim para cá, com 13, 14 anos eu já comecei a cuidar de criança, eu fui babá e terminei o primeiro grau, que na época eu estudava ali no Irmã Branca, depois, e assim foi, né, todo mundo tinha que trabalhar, porque a minha mãe não era aposentada, na época não existia aposentadoria, né, no como é que a gente diz, rural, né. O teu pai veio para trabalhar aqui? Não, na realidade as minhas irmãs e o meu irmão mais velho, que já trabalhavam, a gente vendeu lá uma parte das terras e daí comprou aqui. Certo. E daí ele foi se virar por aqui. Ele sempre teve assim, ele sempre fazia uma coisa ou outra, serviços gerais, né? Mas nunca teve assim um emprego fixo, porque ele também já tinha uma boa idade quando a gente veio para cá. Tu era penúltimo, né? E vocês vieram quantos? Tinha só mais 4? Que moravam lá, nós éramos as 2 meninas, mas eram 5. Saudades desses 12 anos de lá, não? Saudades daquele lugar, que era um lugar assim muito bonito, era um lugar, não tínhamos luz elétrica, né? Então era um lugar assim muito bonito, assim um mato. Às vezes hoje quando eu passo num lugar assim onde eu enxergo as araucárias, aquele gramado assim, eu gosto muito disso. Sinto saudades daquele lugar, ele não existe mais hoje, né? Tu não foi mais lá? Fui, mas a casa não existe mais, só tem lá agora é um potreiro grande, assim, uma coisa abandonada, cheia de... não tem mais nada. O êxodo rural começou desde lá? É isso aí, começou desde lá. E assim como nós viemos para cá, várias famílias vieram para cá também, né? Porque naquela época no interior não conseguia... era preferível tu trabalhar e ter um salário no final do mês do que ser agricultor. Hoje já está assim um pouco melhor essa questão do agricultor, né? Só que as pessoas eles investiram mais na agricultura e aí as pessoas estão, como é que eu vou te dizer assim, difícil ter uma casa onde não tenha um trator, uma coisa assim, onde facilita o trabalho desse produtor rural, né? Naquele tempo não tinha nada disso. Era só... Nós plantávamos fumo, tinha que carregar o fumo com a carroça
E aí o fumo, eu era muito alérgica, daí eu botava o fumo em cima dos braços, me enchia de... Tu já trabalhava naquele tempo. Meu serviço era carregar o fumo, ajudar a tirar leite, tudo isso nós fazíamos. Poxa, Vim lá de baixo, vim lá de baixo. que legal. Mas eu tenho muito orgulho dessa época, Claro, porque o meu pai e a minha mãe sempre nos ensinaram de que a gente deve buscar e não pegar o que não é nosso. Busca, trabalha, vai fazer para ti, né? Independente do que os outros querem te oferecer ou não, faça a coisa certa, faça a coisa boa. E a história do seu Otávio e da dona Alma, tu sabia? De origem, alguma coisa assim? Sim, o meu pai era dali mesmo. dali de Progresso. A minha mãe é natural de Vilafão. Ela é Vetorazzi de casa, né? São origem italianas. Tudo dois. italiano, das duas famílias, né? Então o meu pai nasceu lá em Selim, a minha mãe nasceu em Vilafão, e eles casaram e construíram uma família deles ali nessa localidade de Selim. Direto. O meu pai sempre foi muito atuante na comunidade, né? Ele sempre trabalhou muito na comunidade. A minha mãe muito trabalhou também na comunidade. Então, assim, nós éramos uma família unida, uma família feliz, assim, né? Era bom de morar lá. Brincávamos de noite até tarde de esconder. Tinha aqueles vagalumes? Tinha, muitos, muitos. Porque sem a energia elétrica tu enxergava eles, Sim, né? sim. Hoje não enxerga mais, Deve pouco ter, tem. mas não se vê. Tem, mas a gente não consegue perceber eles por causa da claridade da noite, né? E igreja tinha lá? Tinha, tem até hoje a igreja, sim. A localidade lá de Selim, ela é uma localidade, como é que eu vou dizer assim, uma localidade boa. Tem próspera, tem muita gente que mora lá. Em 1962 foi construída a igreja lá. Então, quando eu nasci, eles estavam construindo a igreja, que o meu pai que ajudou a construir a igreja também. Hoje, dos meus tios que moravam lá, não tem mais ninguém, né? Todos falecidos. Mas meus primos ainda moram lá. Continuam morando lá. Hoje eu tenho até um sobrinho que mora em Progresso. Que voltou para lá. Voltou para lá. Que Isso bacana. aí. Mas não se produz mais o pinhão, então não... Não se produz naquela... Tem alguns. Mas hoje eu acho que o pinhão, a maior parte vem lá de Soledade, Bascassal, Fontoura Xavier. Eu acho que vem mais daquela região lá de cima, o pinhão. E ele é muito gostoso, né? Como é que vocês faziam? Nós tirávamos as pinhas, que elas são umas pinhas desse tamanho, né? Nós derrubávamos ela e aí a gente tinha que debulhar ela. Só que a gente tinha que botava a pinha assim e debulhava assim, né? E aí machucava a mão, né? E aí aquilo era assim um monte de pinhão, né? No chão. A gente separava o pinhão e a outra casquinha saía, né? E aí íamos para a beira da estrada vender o pinhão, sacos de pinhão. E como é que derrubava isso? Como é que você derrubava? Uma taquara grande, não subia. ou caía às vezes por conta. Não, é muito difícil para subir num pé de... Tu chegou a vender? Nós vendíamos, sim. Tinha tudo encomendado, então o leiteiro passava e ele já carregava os pinhões. Esses leiteiros trabalham. Até hoje tem leiteiro por lá, né? Eu acho que sim, tem sim. Só que não é mais como era antigamente, né? Antigamente a gente vendia o leite era colocado assim num resfriador, a gente ia com as latas. Hoje em dia é tudo automatizado, né? A pessoa vai, recolhe o leite direto lá embaixo, na estrevaria das vacas. É uma coisa assim muito... Não bota nem... Acho que poucos enxergam o leite. Gente, estamos na residência da Martires e nos bastidores da Sabrina. Se vocês verem passar lá no fundo, é ela, tá? Pega o reflexo dela. O vozeirão da Sabrina. A primeira parte terminou, né? Terminou a primeira parte da entrevista com a Martires. E a gente volta daqui a pouco, aqui direto da residência dela. Até mais, gente. Feito.